A notícia chocante. Na noite do dia 8 de fevereiro, o fundador adormeceu muito contente, mas, pela madrugada, começou a se sentir mal e daí em diante não conseguiu dormir direito. Na tarde do dia 9, depois de ter dado instruções sobre a construção em Atami e também sobre a reforma do anexo do Museu de Arte de Hakone e a preparação de sua reabertura, ele foi para a sala de visitas, onde ficou muito tempo olhando fixamente para as velhas ameixeiras vermelhas e brancas que estavam em pleno florir e para as flores de cerejeiras, ricã. No silêncio do solar da nuvem esmeralda, em cujo jardim batia o fraco sol do início da primavera, que estaria pensando o fundador enquanto apreciava as flores? Pensaria na sua vida atribulada, que teve início num ponto de Assacuça? Ou no futuro da obra divina, que deveria continuar avançando firmemente, mesmo depois que ele não estivesse mais neste mundo? Eis um enigma indecifrável pela eternidade, até mesmo para os parentes que estavam ao seu lado. A última crise do fundador teve início exatamente nesse momento. Ele falou que estava sentindo algo anormal no peito e, quase carregado pelos dedicantes, foi levado para o quarto. Deitado na cama, dormia, acordava e voltava a dormir. Nesse interim, vez ou outra, falava com Yoshi e com o rei, que estavam cuidando dele. Mas suas palavras foram ficando cada vez mais espaçadas. No amanhecer do dia 10, o fundador entrou em coma. Desde a noite anterior, o presidente Okusa e os demais diretores permaneciam reunidos à sua cabeceira, orando pelo seu restabelecimento. Mas às 15h33 deste dia, ele encerrou sua vida de 72 anos. 10/2/1955. Pela manhã, como o mestre continuava em perigo de vida, tinham-se enviado telegramas a todos os dirigentes de igreja do país com a seguinte mensagem: venha urgente à sede. Recebendo esses telegramas e imaginando o que havia acontecido, todos eles pegaram condução apressadamente rumo a Atami. A ascensão do fundador foi anunciada aos órgãos de comunicação pelo presidente Okusa Nayoshi às 18 horas do mesmo dia, sendo transmitida ao país inteiro no noticiário das 19 horas. Prestando atenção às notícias, um dirigente que sentia o seu coração angustiado desde o recebimento do telegrama e, a essa hora, ainda estava na estação do local onde fazia a difusão, inesperadamente ouviu o nome da Igreja Messiânica Mundial. Sentindo como que uma facada no peito, aguçou os ouvidos. Escutou, então, a triste notícia da ascensão do fundador. Disse a si mesmo que aquilo era um boato, mas, pensando que talvez fosse verdade, empalideceu. Suas pernas começaram a tremer e ele ficou sem ação. Tristonhos, os fiéis que estavam com ele também não disseram uma só palavra. As lágrimas rolavam de seus olhos sem parar e eles não sabiam o que fazer. Uma dirigente da igreja, que casualmente foi ao escritório em Atami naquele dia, sem saber de nada, encontrou todo mundo triste e desanimado. Apesar disso, ela não imaginou que havia acontecido o pior e perguntou a um dos presentes como estava passando o fundador. Quando ouviu a resposta, desatou a chorar. Os fiéis reagiram das formas mais diversas. Ao tomarem conhecimento da triste ocorrência, tinham uma reação de dor e não apenas de tristeza, e seus corações ficavam sombrios. Os que acreditavam que o Mestre era eterno e, sem saber desde quando,
Encaravam-no como um ser que havia superado a morte. Jamais poderiam supor que teriam de enfrentar sua ascensão. No dia 11, apesar de ser fevereiro, o mês mais frio no Japão, o corpo do fundador permanecia quente e seus braços e pernas ainda estavam macios. Os dedicantes hesitavam em colocá-lo no caixão, pensando que a qualquer momento ele iria reviver e abrir os olhos. No dia 9, exatamente na hora em que o fundador terminara as suas tarefas divinas, ocorreram estrondos misteriosos e mudanças na pressão atmosférica, numa vasta extensão que ia do leste ao oeste do país. No jornal Asahi, no dia 11, foi publicado um artigo com a manchete: No oeste do Japão, mudanças na pressão atmosférica. Estrondos não identificados em Oshima e arredores. Mais tarde, negou-se a relação de causa e efeito entre os estrondos e a mudança da pressão atmosférica, permanecendo não identificada a verdadeira causa do fenômeno. Teria sido um mistério manifestado no mundo natural, prenunciando a ascensão do fundador? Trechos extraídos do livro Luz do Oriente, volume 3.